Polícia de São Paulo prendeu hoje também uma moça suspeita de matar a própria filha. Quem conta é o Dionísio Freitas. A mulher que esconde o rosto ao sair da viatura policial é, segundo a justiça, uma assassina. A vítima, a própria filha. A mulher viveu foragida por 5 anos, o último esconderijo, a zona sul de São Paulo. Bianca Montzuki Pereira estava numa casa no Jardim Ângela. Foi encontrada pelo acaso. Policiais cumpriam mandados de busca e apreensão. Entre eles, há um cunhado de Bianca, quando o nome dela foi citado por moradores da região e pela identificação feita pelos policiais. O cunhado da Bianca estava sendo investigado pelo crime de porte ilegal de armas e de possivelmente estar comercializando essas armas aqui na região do Capão Redondo. E ao cumprir o mandado de busca, a gente foi recebido pela Bianca. E pegamos sua qualificação e começamos a dar cumprimento ao mandado de busca. Durante o cumprimento, concomitantemente ao cumprimento, verificamos que, ao consultar as informações pessoais dela, ela se tratava de pessoa procurada da justiça. Uma mulher que tinha consciência de que estava sendo procurada, que não escondia de ninguém o crime que cometeu. Ela começou a chorar e começou a dizer que já sabia que estava com o mandado em aberto, mas que estava levando sua vida normal, que trabalhava, que desde o fato tinha respondido o processo de liberdade, mas que estava levando sua vida normal e que tinha sido injustamente condenada. A decisão de prisão contra a Bianca foi emitida pela Justiça em 2018. Ela foi acusada de, ao lado do então companheiro, agredir até a morte Ana Júlia, então com 5 anos de idade. A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu 4 dias após a internação. O mandado de prisão foi então emitido 3 anos após a sentença final dada pela Justiça aqui em São Paulo. Em 2015, o juiz que acompanhou o caso Ana Júlia entendeu que Cleidson deveria cumprir mais de 40 anos de prisão. Enquanto isso, Bianca não foi acusada de ser a autora das agressões. Mas, para o juiz que analisou os detalhes da morte da menina, ela teria sido copartícipe de tudo, ou seja, participou ao lado do companheiro dos atos que terminaram com a morte da filha. Por conta disso, em 2015, ela foi condenada por tortura e homicídio contra a menina, uma pena que passa dos 26 anos de prisão. Ana Júlia Montzuki Pereira morreu em agosto de 2013. O Cidade Alerta acompanhou o caso na época. A pergunta sobre o que teria acontecido com a menina sorridente, que sonhava em ser modelo, veio dias depois da internação no Hospital das Clínicas, em São Paulo. A criança teria sido vítima de violência doméstica. O eletricista Cleidson Batista dos Santos, então com 25 anos, foi preso apontado como o autor das agressões. Na época, ouvimos o avô da garota, que não escondia a revolta ao falar sobre o terror vivido pela neta dentro da casa da própria mãe. As crianças falavam o nome dela todos os dias. Vô, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, depois é domingo, na segunda minha mãe é de folga. Ela vai vir aqui? Não ia. Ah, minha mãe não veio aqui, será que ela não ama a gente? 1 mês sem ver os filhos, morando numa distância do quê? De 5 quilômetros da minha casa? Bianca e o pai da menina estavam separados. Por isso, Ana Júlia e o irmão gêmeo foram morar com a mãe depois que ela conseguiu, com a ajuda de um conselheiro tutelar, tirar as crianças que estavam morando na casa do avô paterno. Isso porque as crianças que legalmente deveriam estar com o genitor, o pai, estariam na casa do avô porque o pai conseguiu um emprego em outra cidade e precisou deixar as crianças lá. Bianca, sabendo disso, conseguiu retirar as crianças, os irmãos, da casa do avô, levou para a própria casa e em menos de 1 mês, o pior aconteceu com a menina. Cleidson também foi acusado de estuprar a enteada. Durante o julgamento, ele alegou que se excedeu ao dar um corretivo na criança. Ana Júlia teria sido castigada por ser mal criada, segundo as palavras do eletricista. Ele negou os abusos sexuais. O então companheiro dela à época recebeu a igual pena pelo crime de homicídio, uma tortura
uma pena um pouco maior e recebeu também uma pena relevante pelo crime de estupro de vulnerável. Então ele foi condenado a uma pena de um pouco mais de 40 anos de prisão. O destino trágico só não se repetiu com o irmão gêmeo de Ana Júlia, porque ao saber da situação da filha, o pai das crianças decidiu voltar do Paraná e retirar o menino da casa da mãe. Ele falou sobre isso ao Cidade Alerta em 2017. Quando chegamos na casa dela, meu filho implorando para mim tirar ele de lá, para ele não morrer. Pedindo pelo amor de Deus para me socorrer ele. Quando ele me viu, ele pediu pelo amor de Deus, papai, me pega daqui, papai. Estava do lado dela na hora, ele pedindo pelo amor de Deus. Durante todo esse tempo, mesmo sabendo que havia sido condenada à prisão, Bianca continuou levando a vida normalmente. Andava livremente pelas ruas de São Paulo e a ousadia foi tão grande que, mesmo sabendo teria sido condenada à prisão, ela conseguiu um emprego formal, com carteira assinada. E para piorar, continuava morando praticamente no mesmo endereço. Dividia um lote ao lado dos irmãos e cunhados do Cleidson, em uma mesma propriedade. Foi justamente um deles que terminou sendo investigado pela polícia, que terminou levando os agentes até o endereço onde ela estava. Uma mulher que preferiu ignorar o passado, ignorar a história da própria família e continuar vivendo. Na sentença dada pela Justiça, Bianca ainda poderia responder em liberdade, mas ao fugir, deixou de recorrer da decisão. Por isso, agora deve cumprir a pena atrás das grades. Os motivos pelos quais a mãe não protegeu a própria filha das agressões nunca foram explicados. Raiva, maldade, vingança contra o ex-companheiro. O mandado que a gente cumpriu hoje é de prisão definitiva. Então, a sentença que ela foi condenada já transitou em julgado e hoje ela vai responder pela pena que lhe foi imposta.